Graça e paz, amado irmão, amada irmã. Hoje quero comentar contigo sobre robôs artificiais. Eu creio que para que eles pareçam mais com o ser humano, eles precisam ter aprendizados, porque eles colocaram, emoções, mas para ele parecer mesmo, precisa de aprendizados. No que eu vi, parece que eles queriam também colocar o robô artificial como um ser humano mesmo e dar documentos e essas coisas. Então, ele ainda não parece tanto com o ser humano, porque o ser humano, antes de muitas coisas se formarem, ele aprende muitas coisas. E antes de que muitas coisas se formem no ser humano, ele aprende, ele vai continuando em continuação o aprendizado. O aprendizado, o entendimento, ele é muito importante, porque o entendimento, ele não é só um entendimento, mas ele é um entendimento que muitas vezes ele se coloca, se opõe acima das emoções do ser humano. Não é porque um ser humano fica com raiva, ou com ódio, ou com desejo de destruir outra pessoa, que ele vai destruir, porque ele pode ter entendimentos de que isso é errado, e por isso ele não destrói aquela pessoa, não faz um mal contra o outro, contra o próximo, porque ele tem um entendimento. Mas se tivesse só emoções, este não seria um ser humano com entendimento. Então o robô, para parecer mais com o ser humano, precisa conseguir aprender as situações necessárias. Aleluia. Quando uma pessoa comete um crime e é presa, ela só é presa porque ela pode aprender. Ela pode aprender que o ato que ela fez não é um ato que é bom que seja feito. E que os melhores atos são os que dão benefício ao próximo. E que os atos que devemos fazer são estes atos que beneficiam não a mim, mas ao meu próximo. Aleluia. Então, é como se fosse uma ideologia, mesmo não tendo o entendimento, não tendo a capacidade de aprender e ter o entendimento, assim como as emoções são contínuas naquele robô. Então, sabe, é como se tivesse uma ideologia de competição, algo que quer pisar no outro, no próximo, ou algo desse tipo, algo que difama, uma coisa ruim, O robô, ele artificial, ele pode pegar em todos os lugares as informações e reunir para construir um equipamento, e ele não tem a dificuldade no esquecer das situações. Então não existe uma maldade assim aplicada no robô, mas ele precisa mesmo, para parecer mais com o ser humano, do entendimento de algo que seja colocado para ele não fazer coisas que não são consideradas boas, para que ele faça coisas boas e tenha um rumo bom. Todo ser humano tem algo de Deus nelas, algo bom. Mesmo que ele tenha o livre-arbítrio, ele tem a capacidade de aprender. E aprender não é uma tolice, aprender é, na verdade, algo único. A pessoa ela não aprende porque ela é falta de inteligência, ou porque é tola,
ou porque é incapaz, mas porque é necessário o aprendizado e ele é essencial na vida do ser humano. Uma cidade sem Deus, ela é desorganizada, assim como diz a Bíblia. Deus, ele é muito organizado. Ele dá o livre-arbítrio às pessoas, permite que algumas faleçam, percam as vidas e se percam também da vida espiritual, porque elas não buscaram a Deus, talvez, ou algum outra situação que justifique as situações ocasionadas, porque não, aqui nós na nossa vida, né, nós estamos é como um jogo, né? Nós estamos sendo tipo que mais ou menos provados, né? Estamos sendo forjados, provados, e a salvação é pela graça. E pela graça precisamos encontrar a graça e fazer aquilo que é a vontade de Deus, e termos fé e morrermos para o mundo, que significa que não buscaremos a carne. A carne são desejos de fazer algumas coisas que não são tão boas. Elas parecem boas, mas na verdade elas são ruins. Então é muito interessante no dom da vida. E existem animais que eles têm emoções, eles sentem o afeto, algo de afeto, né? Já os crocodilos, eles não têm o cérebro todo inteiro, só tem a parte, aquela parte menor lá do meio do cérebro. Então ele não tem as emoções de afeto, ele não vê os outros como amigos, mas ele só tem uma parte. Os répteis, eles são menos sem emoções, mas até os répteis, eles têm algum aprendizado. Eles precisam aprender como pegar as presas, mas eles aprendem porque eles não têm internet, né, neles, senão eles não precisariam aprender. Mas as máquinas, as máquinas artificiais, se não tivesse internet, se tivesse uma opção para não ter internet, ela precisaria ter um HD, algo para guardar situações que ela iria trabalhar, fazer, operar. Mas como é para ser mais parecido com o ser humano, ela precisa do aprendizado nessas áreas também sociais, né, na área mútua entre as pessoas, para não fazer coisas, né, que são ímpias, né, que são malfeitoras. Porque entre nós, humanos, pessoas, né, que nós somos pessoas, entre nós os mais admiráveis são as pessoas que fazem coisas boas e que têm essa capacidade, né, de se conter de coisas más, né, da carne, né, de fazer o bem ao próximo, né. As pessoas boas, elas são muito admiradas por nós, né, justamente pela força que elas têm, pela capacidade, né, de não cair nas tentações do maligno, né, porque o ser humano, ele, na essência, ele é mau mesmo por causa das tentações, da fraqueza, né, da fraqueza, não exatamente a fraqueza, né, mas porque o ser humano ele tem a capacidade de enfrentar as tentações que vêm sobre ele, porque ele não é dado tentação que não seja assim, o ser humano seja incapaz de ir, né? Mas de alguma forma algo, né? Algo que faz com que essas pessoas boas
elas são, né, bem vistas, alguma força, né, alguma quantidade maior de bondade, né, que Deus colocou nessas pessoas, ou que simplesmente é o jeito, né, a alma, né, porque Deus aqui nós estamos num jogo da vida, no dom da vida, e nós precisamos vencer a carne, né? Precisamos provar que queremos a graça, né? Provar que desejamos mais o bem do que o mal. O bem de Deus, que são as bênçãos, e o mal, que são pecados e a morte, e o inferno, e o bem, que são coisas boas, a graça pela salvação de Jesus. Aleluia. Eu coloco a mão no nariz aqui porque tem uns mosquitinhos, né? Talvez um robô possa ser feito de uma forma que ele não possa mentir, né? Ficar colocando a mão no nariz, e costuma significar mentira na inteligência, na, naqueles estudos, né? De detectar a mentira, né? O nariz é o único lugar que parece que não tem o pecado, né? Porque a pessoa pode pecar com a boca, com os olhos, né? Com os ouvidos, ouvindo uma fofoca, ouvindo coisas erradas, né? Com os olhos também pode ver coisas erradas, e com a boca pode falar coisas erradas. Mas com o nariz, a gente só respira aquilo que foi o sopro de Deus, aquilo que foi uma bênção. Então, o ser humano não pecou pelo nariz. Então, quando ele mente, ele costuma sentir uma incomodação no nariz e coçar o nariz, porque pelo subconsciente, pela respiração, conseguimos algumas coisas aí da meditação que são bem interessantes e saudáveis para nós. Alguns problemas que o ser humano ele costuma enfrentar, ele costuma conseguir, né, uma vida mais saudável com a respiração. Jesus Cristo, ele te ama muito, muito, muito. Aleluia. Vamos orar agora nos Salmos 93. O Senhor reina, está vestido de majestade, o Senhor se vestiu e cingiu de poder. O mundo também está firmado, não poderá vacilar. O teu trono está firme desde então. Tu és desde a eternidade, os céus levantam. Ó Senhor, os céus levantam o seu ruído, os céus levantam as suas ondas, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o rio, do que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas do mar. Muito fiéis são os teus testemunhos, a santidade convém a tua casa, Senhor, para sempre. Todas as palavras bíblicas são interessantes, elas são verdadeiras e elas têm causalidades únicas e especiais, e elas têm muito sentido. Aleluia. Se você não aceitou Jesus ainda, diga assim: Jesus, Senhor, meu Senhor e meu Salvador. Então, por meio de Jesus, você receba a graça, aleluia, que você receba de Deus o Espírito Santo. Diga: bem-vindo, Espírito Santo. Aleluia. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a sua família. Até a próxima oração, se Deus quiser. Fique com Deus.